Porção diária de espiritualidade. E o tema de hoje será atitudes certas nas adversidades. O versículo principal dessa meditação diz o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Em 2024, assim como foi nos anos anteriores, passaremos por algumas situações desafiadoras, como o Senhor Jesus já havia alertado, ou seja, não é nada novo, escrito em João capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus nos disse essas palavras para que não fôssemos pegos de surpresa ou mesmo achar que as dificuldades vêm somente para um determinado grupo de pessoas. Porque como está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 45, que diz o seguinte: porque Ele, ou seja, Deus, faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, diante deste cenário, veja 4 atitudes que você precisa ter, as atitudes certas para vencer as adversidades. Primeiro, a primeira é ter ânimo, como disse o Senhor Jesus aos seus discípulos e como disse Deus a Josué quando ele assumiu a posição e a missão de conduzir Israel à terra prometida, que anteriormente era de Moisés, seu tio. Que está em Josué capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E o que significa ter bom ânimo? Ter bom ânimo significa ser forte, corajoso, persistente, sem desanimar. A segunda atitude diante de uma adversidade é que está no versículo, ainda em Josué capítulo 1, versículo 9, que lemos agora mesmo, que diz o seguinte: não temas nem te espantes, ou seja, não tenha medo. E há uma razão para isso, porque como vimos que está escrito, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A terceira atitude foi dita pelo apóstolo Paulo, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte: Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Ou seja, não podemos desviar os nossos olhos do Senhor, temos de ficar firmes, pois se desviarmos, seguramente voltaremos a fazer as práticas do passado que fazíamos anteriormente. E a última atitude que eu quero compartilhar é ter alegria. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Em Neemias capítulo 8, versículo 10 diz: pois a alegria do Senhor é a sua força. Estas, do meu ponto de vista, são as principais atitudes que você precisará ter, e lembre-se sempre que Deus é contigo. Deus te abençoe.